Agora é um momento especial, o momento que eu vou falar com o Paulo, o fundador do Meu Dever de Casa. Na verdade, a gente já estava aqui há algum tempo conversando. Eu ficaria, Paulo, eu acho que eu ficaria o período todo, vamos dizer assim, conversando com o Paulo, porque realmente eu achei que o Paulo fosse professor desde os 19 anos de idade, porque nasceu para isso realmente. Ele é o fundador, ele vai contar um pouquinho da história dele, que começa, na verdade, na área do petróleo. Eu fui executivo de uma companhia de petróleo por muitos anos, me tornei presidente dessa companhia, inclusive, e foi a partir de uma dificuldade que eu tive em entender por que o inglês estava tão difícil para mim que eu comecei a estudar neuroeducação. Comecei com neurociência e a neuroeducação, que é um misto de 3 ciências, neurociência, psicologia cognitiva e pedagogia. Dessa junção, da interseção dessas 3 ciências, nascia a neuroeducação. E me encantei pelo tema, abandonei essa minha trajetória executiva no mercado de petróleo e resolvi montar primeiro uma escola de inglês e, em seguida, a Escola de Apoio Meu Dever de Casa, que existe desde 2015. Desde 2015. E começou, Paulo, atendendo crianças de uma determinada idade, né? A partir de quantos anos? A gente atendia a partir do Fundamental 2, 11 anos, 10, 11 anos, que é a partir do 6º ano. Era até então, né? Logo que a gente começou. E hoje já mudou, né? Esse olhar aí, essa necessidade também mudou e com isso a Meu Dever de Casa também, né? A gente cresceu muito por conta da pandemia, que provocou um atraso no processo de aprendizagem das crianças muito grande. E a gente percebeu, né, no passado, que eu precisava estender esse atendimento para pelo menos a partir de 6 anos, a partir do 1º ano do Fundamental 1. Hoje, na verdade, a gente já tem até algumas unidades nossas, são 40 unidades no Brasil, já trabalhando a pré-alfabetização também. Nessa unidade aqui, a gente vai trabalhar nesse primeiro momento a alfabetização do 1º ano do Fundamental 1 até o ensino médio, ou seja, de 6 a 17, 18 anos. Agora eu quero entrar um pouquinho aqui no assunto do ensinamento mesmo. Eu achei sensacional o método. Por quê? Realmente estava conversando aqui com o Paulo e quando a gente começa a ir para a escola, a gente sabe que a gente tem que fazer. A gente tem que estudar e a gente tem que fazer. Mas realmente a gente não sabe estudar. E a Meu Dever de Casa, ela ensina a gente a memorizar, a aprender, a como absorver tudo isso, né? Exatamente. As escolas, por uma questão de tempo, elas têm que seguir uma linha que o Ministério da Educação determina, com base na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então ela diz, olha, o 6º ano vocês têm que dar essa quantidade de matéria, o 7º você tem que dar isso. Então as escolas ficam com muita coisa para ensinar. E com pouco tempo para ensinar outras coisas, ainda mais agora que a nova Base Nacional, ela determina a inclusão de alguns outros itens, então, ou seja, está com muito pouco tempo. As escolas não ensinam as crianças a estudar. Então, a Escola de Apoio Meu Dever de Casa, ela nasce com o objetivo de fazer com que uma atividade obrigatória, que é fazer dever de casa, que é estudar, se dê de modo eficaz. Porque a criança, quando ela senta para estudar em casa, ela procrastina, ela distrai com muita facilidade, ela não tem uma técnica, ela não tem um procedimento, ela não tem um ambiente, ela não tem um acompanhamento que faça com que aquele momento de estudo se dê de modo mais eficaz. E é isso que a gente propõe na Escola de Apoio Meu Dever de Casa. Então aqui a criança vem fazer dever de casa, vem estudar, só que ao invés de estudar do jeito dela e fazer do jeito dela, que não é um jeito que ela não aprendeu, porque não teve como aprender. Ela simplesmente faz, né? Ou não faz, né? Não faz. Ela aprende a fazer e faz. E a gente ressignifica o conceito de educação. O objetivo da Escola de Apoio Meu Dever de Casa é transformar alunos em estudantes. É fazer com que o aluno, que é aquele ser passivo, que está na escola absorvendo conhecimento de um detentor de conhecimento, se torne um ser ativo. Aprenda a estudar sozinho através do que a gente se propõe a fazer aqui. E, acima de tudo, tenha prazer nisso, né? O que é muito legal, porque quando a gente aprende que absorver esse material é gostoso, a gente aprende que é prazeroso, que não é dificultoso, a gente se torna muito feliz e a gente tem prazer em fazer essas coisas, né? E tudo aqui, gente, é pensado e foi tudo muito estudado para que essa absorção aconteça. Então, por exemplo, o ambiente de estudo, a luz, o aroma, o barulho, tudo isso pensado de maneira
Explica um pouquinho pra gente. O que acontece um dos fatores que faz com que a gente se distraia com muita facilidade, principalmente as crianças, os adultos também, né? Você vê hoje a quantidade de adulto o tempo todo no telefone celular, mexendo nas coisas com pouco foco, com pouca concentração. Você imagina uma criança que, na verdade, vai ter o seu cérebro totalmente formado por volta dos 23 anos de idade, que é essa área do cérebro, que é o córtex pré-frontal, ele só está totalmente preparado por volta dos 22, 23 anos de idade. Até lá, ela está muito suscetível ao sistema límbico, ao sistema emocional dela. Então, quando você minimiza, você controla a sonorização, a odorização, a iluminação, a climatização, a arrumação do ambiente, você minimiza as distrações, maximiza a capacidade de concentração, do seu ponto de vista neurobiológico, na formação de alguns, na melhoria da produção de alguns neurotransmissores e faz com que esse processo se dê de modo mais eficaz. Então, aqui agora tem uma música no fundo que ela tem umas ondas θ, que são as ondas indicadas para melhorar o fluxo de pulsão do seu neurônio. O perfume, ele tem alecrim com uma quantidade de hortelã para fazer com que isso aconteça também. A iluminação tem uma luz específica para isso. A arrumação, então, a climatização, tudo tem uma razão de ser para fazer com que o processo efetivo de aprendizagem se dê de modo mais eficaz. Interessante, né, gente? Bom, como eu disse para vocês, eu ficaria aqui, muitas horas para falar tudo para vocês, porque é muito interessante. Por isso que eu quero fazer um convite para você conhecer a Meu Dever de Casa. Vem fazer uma visita aqui, o pessoal vai apresentar para você com todo carinho. Você que é pai, que é mãe, não só para você que o teu filho fica em período integral, ou para você que fica em casa e tem tempo de cuidar, mas muitas vezes, e o que eu achei muito importante, é que às vezes a gente fica aí um tempo em casa e tem essa dedicação com o filho, mas a gente não tem esse conhecimento, então é muito legal, né? Então vamos convidar o pessoal para me conhecer, né, Paulo? Olha, vai ser um prazer. O nosso objetivo aqui verdadeiro é fazer com que as crianças ressignifiquem o conceito de educação. Passem a gostar de estudar, porque não há nada mais valioso do que um pai ou uma mãe pode dar para o seu filho do que a educação. E a educação, por melhor que seja o colégio que a criança está, ela não se esgota no colégio. Os colégios se esforçam, eles são voltados para oferecer o que há de melhor dentro da possibilidade de cada colégio, mas eles têm o seu limite. E aqui a gente funciona como uma escola de apoio, um apoio às próprias escolas, às próprias famílias e às próprias crianças, visando ressignificar o conceito de educação. Vou ficar muito feliz se você der essa oportunidade para o seu filho vir conhecer e praticar um pouco do que a gente oferece aqui. Vamos conhecer um pouquinho mais a Meu Dever de Casa. Eu tô aqui com a Gabi que é a franqueada aqui de Americana, com a Meu Dever de Casa. Gabi, em primeiro lugar, eu queria parabenizar você por estar trazendo para a Americana esse projeto maravilhoso. Conversei com o Paulo já e eu achei assim o projeto incrível. Como é que surgiu isso? Como é que você conheceu? Me conta um pouquinho. Bom, eu sempre gostei muito de educação, né? Eu tenho uma escola de inglês também aqui no espaço, onde vai ser o Meu Dever de Casa. E eu queria agregar, depois da pandemia, a gente viu que as crianças estão com dificuldade na escola, nas matérias regulares. E eu estava buscando uma metodologia diferente, conheci o Paulo, a gente conversou. E aí eu tive muito interesse em abrir uma franquia aqui do Meu Dever de Casa, porque é uma coisa única, tem uma metodologia exclusiva e a gente adora crianças, adolescentes. E a gente com certeza vai conseguir contribuir, né, para a educação aqui em Americana com esses cursos que a gente está oferecendo, com essas técnicas de estudo baseadas em neuroeducação. A partir de que idade que as crianças podem já começar a frequentar? A partir dos 5 anos de idade, quando a criança já está começando, né, a ser alfabetizada na escola, então ela pode vir aqui, a gente vai dar o apoio, o suporte. A gente oferece um apoio para todas as matérias, então não somente na parte de alfabetização. Quando a criança está com 6, 7 anos, ela começa a ter também ciências, geografia, português. Então a gente dá esse apoio sempre com um monitor de exatas e outro de humanas. Então a gente faz esse acompanhamento, é muito importante, a gente separa por idade, por faixa etária, a gente ensina as técnicas de estudo. E realmente vai ser excelente. Legal. E quantas crianças por sala? É pouquinho, né? Então, na parte da alfabetização, do apoio à alfabetização, 4 crianças. Então, esse espaço aqui que a gente está comporta 4 crianças. E na sala de estudos, na sessão de estudos, são mesas individuais. Então, a gente vai conseguir aí apoiar até 6 crianças, 7 crianças no espaço durante 1 ou 2 horas por dia. Legal.
E o bacana, gente, como vocês vão ver aí no decorrer desse programa de hoje, a metodologia que é usada é sensacional em todas as matérias. Não é também só sobre matérias, é sobre a forma de estudar, né, Gabi, o que é muito bacana. Sim, as técnicas de estudo, né, assim, elas foram criadas pelo Paulo, né, o Paulo Menezes, e são técnicas baseadas em neuroeducação, neurociência. Então, a gente, além de ensinar o aluno as coisas que ele está vendo na escola regular, apoiar em suas dúvidas, a gente também desperta a curiosidade do aluno. Então, na verdade, ele deixa de ser um aluno para ser um estudante. Ele vai ter uma independência, ele vai conseguir estudar sozinho e a gente ensina as técnicas. Então, quando ele chega na casa dele, ele consegue continuar os estudos, não dependendo, às vezes, do pai ou da mãe, né? Porque ele vai saber fazer as técnicas já em casa, para todas as matérias. Então, é muito legal. Então, para quem quer conhecer, o legal é vir conhecer a escola, né? Sim, conhecer o nosso espaço, que foi todo pensado, desde o aroma, né, a organização das salas, a arrumação, o som que a gente tem aqui. O Paulo também vai estar explicando na entrevista. Então, vem conhecer o nosso espaço. A gente está aqui para receber o filho de vocês. A gente tem muito carinho, muito amor pela educação. E com certeza a gente vai poder apoiar os filhos de vocês, se eles estiverem com dificuldade ou não. Se eles precisarem, às vezes, de um apoio, a ter mais foco, concentração, disciplina. Ou então tá com aquela dificuldade em matemática, né? Aquela coisa que a gente pode, com certeza, aí auxiliar. Vem conhecer a Meu Dever de Casa, com certeza é o ponto ideal, o lugar ideal para o seu filho ter aí uma maneira de estudar muito melhor. Olha com quem que eu estou aqui, eu estou com a Miriam. A Miriam é coach de mães e filhos. Ninguém melhor que você para falar sobre a Meu Dever de Casa. O que você achou de tudo isso? Você já conhecia? Não conhecia, foi a Gabi que me apresentou o projeto e eu fiquei apaixonada porque eu acredito na educação e que é o caminho para transformar vidas, né? Então, assim, é um projeto incrível, né, para apoiar aí as crianças a ressignificar, aprender realmente a estudar, ter autonomia, aprender habilidades de vida que vão apoiar, né, na vida adulta. E o meu papel aqui é apoiar os pais nisso, né, para ter essa parceria, né, na casa, né, na família e também no meu dever de casa. Ô Miriam, sabe que eu estava falando com o Paulo e assim, mesmo quando o pai e a mãe têm tempo de ficar com a criança e tudo, eles muitas vezes não têm a técnica. Eu vi muito pai e mãe desesperado na pandemia, porque chegou na hora do estudo ali, ele falou, meu Deus, eu não sei mais fazer isso, como que eu vou fazer? Ele não tem a técnica, ele não tem o conhecimento às vezes. E isso é legal, mesmo que o pai e a mãe tenham tempo de ficar com o filho, de dar aquela atenção, né? Ele às vezes não tem aquele suporte que ele precisa. Com certeza, e eu vi muito isso acontecer durante a pandemia e na minha pele também aconteceu isso, porque eu tenho 2 filhas, né? Então o ensino remoto foi algo assim repentino, que as crianças tiveram que ali se adaptar. E os pais ficaram assim, perdidos, porque realmente, né, o conhecimento técnico não tem. Mas eu quero dizer para você, pai e mãe, não se preocupe, aqui vocês podem ter esse apoio. E também o papel dos pais é dar o apoio emocional na família. É esse o papel dos pais. O papel dos pais não é assumir um papel de professor, porque não fecha essa conta, né? Mas sim dar esse apoio emocional, incentivando a criança, estimulando para que ele tenha um olhar positivo para a educação, para estudar e para conseguir ter conhecimento, né? Que o conhecimento é libertador, né? É isso mesmo. Eu tô aqui com a Cássia Barbosa. Ela é perfumista e aromaterapeuta. Ai, adoro. Ela que fez todo esse aroma que a gente estava falando com o Paulo, porque em todo o estudo o aroma é muito importante. Aliás, na vida, para tudo. Por isso que tem a aromaterapia e tudo. Explica pra gente, Cássia, ninguém melhor do que você para falar sobre isso. Exatamente. Assim, a proposta da Gabi foi a gente criar um aroma exclusivo, né, para o Meu Dever de Casa, aqui para a unidade Americana. Que tivesse relacionado aos aromas já sugeridos pelo franqueador, né, que é o alecrim, capim-limão,
mas que desse uma identidade para o ponto dela, né? Então não é a primeira vez que a gente trabalha junto, né? Mas aqui para o Meu Dever de Casa foi algo bem interessante de fazer, porque existe um ponto, existe um mobiliário, existe a escolha de cores, né? Então a gente faz a escolha dos aromas para combinar com esse ambiente. E o principal, para agradar o gosto olfativo das crianças e adolescentes e agregar aí no ensino deles. Mostrei para você um pouquinho hoje aqui da inauguração da Meu Dever de Casa. Estudar a gente sabe que é muito importante, mas hoje a gente aprendeu também que aprender a estudar é mais importante ainda. Por isso eu quero convidar você que é pai, que é mãe, que tem uma criança em casa, um adolescente, para que venha conhecer a Meu Dever de Casa, onde essas crianças aprendem a ser estudantes de verdade.